Olá, seja bem-vindo ao Estudo Bíblico. É uma alegria receber cada um de vocês. Aqui é o pastor Robson da Ondadura Joinville. Tenho esse privilégio de estar aqui no Estudo Bíblico toda segunda-feira compartilhando com vocês um texto da Palavra de Deus. Nós estamos agora tratando do tema dilemas e vamos fazer um estudo hoje falando sobre o luto. Esse assunto é muito importante, inclusive todos nós enfrentamos o luto em algum momento da nossa vida. É importantíssimo que todos tenham um entendimento claro, à luz das Escrituras, sobre como enfrentar o luto, qual é a realidade da morte, como que a Bíblia aborda esse assunto, enfim, é um assunto importantíssimo. E para falar sobre isso, estou aqui com o meu amigo pastor Gabi. E aí, tudo bem? Olá, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, vai ser um tempo muito especial estar junto com vocês, para a gente falar disso que de fato é um tema muito sensível, né? Toca todos nós de alguma forma trataremos do luto em alguma circunstância, um momento da vida, e certamente vai ser de muito proveito a gente saber como lidar com isso. É isso aí. Inclusive, pessoal, quem está me acompanhando aí no Instagram, eu disse que hoje no Estudo Bíblico vai ter um Estudo Bíblico como você nunca viu. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês por que é um Estudo Bíblico como você nunca viu. Se prepara aí. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês a pergunta do dia. Como suportar o luto? É algo bem importante para nós refletirmos, porque nós temos que entender essa realidade que vai fazer parte da caminhada. Tem alguns que tentam ignorar o assunto. Não vou nem falar sobre isso. Não quero nem abordar a questão da morte, o luto. Eu não quero nem saber sobre esse assunto. Porém, nós não podemos evitar essa realidade que faz parte da vida. E aqui entra o ponto, muitas pessoas se questionam sobre o luto e eles então pensam, por que Deus, ele trouxe a morte? Por que Deus criou a morte? Por que existe esse momento da vida? E sem compreender as Escrituras, por vezes, nós podemos tentar culpar a Deus pela existência desse momento tão trágico na vida do ser humano. E é importante que nós entendamos aquilo que a Bíblia diz sobre a morte, para que nós possamos, a partir disso, analisar a questão do luto. Então, em primeiro lugar, como a morte entrou no mundo? Nós temos a criação do ser humano. Quando Deus criou o homem, ele o colocou num jardim, e você pode ver isso lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, vai ficar evidente e claro esse assunto. Como Deus ele estabeleceu o homem à sua imagem. Ou seja, um dos aspectos que Deus atribuiu ao homem é a eternidade. A partir do momento em que nós fomos criados, nós nos tornamos seres feitos pelo Senhor para viver eternamente. Porém, Deus ordenou a Adão que não comesse da árvore do bem e do mal, detalhando o seguinte: se dela você comer, certamente morrerás. E esse certamente morrerás é uma declaração direta de que a morte seria uma consequência. E eu lembro da discussão sobre isso no seminário. Essa morte é a física ou é a espiritual? E o que fica evidente no decorrer das Escrituras? Primeiro, a queda do homem. Como uma consequência dessa queda, o que você percebe? O juízo da parte de Deus. A queda, você sabe, o homem comeu do fruto proibido. Que não era uma maçã, tá, pessoal? Ok? Não era uma maçã, vocês já sabem disso, nem precisa entrar nesse detalhe. Não sabemos qual era o fruto proibido, só sabemos que o homem comeu. E também sabemos dessa consequência. Versículo 9 ao 19 do Gênesis capítulo 3 traz a consequência, uma maldição sobre a serpente, a dor de parto para a mulher e também um trabalho árduo para o homem conquistar o seu sustento. E diante disso, a maldição pelo pecado foi o homem experimentar essa morte. Pois você é pó e ao pó voltará, é o que diz Gênesis capítulo 3,
versículo 19. Então, essa consequência do pecado está relacionada a todo ser humano a partir de Adão e Eva, uma consequência que chegou a todos nós. Porém, o que você percebe na natureza da morte, quarto tópico aqui que foi mencionado, algo que está escrito lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Ou seja, a morte é uma consequência do pecado ter entrado através do homem. E ainda, Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, vai dizer que há tempo para nascer e há tempo para morrer. Lembrando que Eclesiastes é um livro de sabedoria escrito na perspectiva humana sobre o temor a Deus, como desenvolver o temor a Deus e, consequentemente, nós enfrentamos a morte nessa vida. Diante disso, o que você tem? Uma promessa de redenção. Aquilo que está lá em Gênesis 3,15, o proto-evangelho, a mensagem de que um dos descendentes da mulher iria pisar na cabeça da serpente, faz com que entendamos a realidade da redenção. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Através da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, há uma garantia da vida eterna. Portanto, o que nós percebemos é que a obra de Cristo Jesus promove uma redenção completa, uma transformação plena. O homem que experimenta a morte, um dia ele será vitorioso sobre a morte. E fica inclusive aqui uma dica para você entender melhor esse assunto. 1 Coríntios capítulo 15, inclusive tem estudo bíblico sobre esse capítulo inteiro aqui no canal da Onda Dura. É só você procurar alguns estudos aí atrás, aliás, bastante, né? Quando nós falamos da igreja imperfeita, nós falamos de 1 Coríntios capítulo 15. E nesse capítulo nós falamos sobre a ressurreição corpórea, que é a vitória final sobre a morte. Ela está estabelecida na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Nós temos a certeza da vida eterna porque Jesus, ele ressuscitou dentre os mortos. Portanto, nós enxergamos a morte como sendo uma consequência da queda de Adão e Eva, enxergamos a morte como sendo oriunda do pecado, porém entendemos que a promessa de redenção que Cristo fez, ela já começou a atuar em nós, porém de uma forma plena nós viveremos essa ressurreição corpórea e a vitória sobre a morte na ressurreição final ou no juízo final. E aí, Gabi, algo a acrescentar sobre isso? Muito bom. De verdade, assim, é muito importante a gente compreender, né, que de fato a morte ela é uma grande interrupção naquilo que é a vontade de Deus, né? Deus não criou o homem para a morte e certamente o desejo de Deus é que a gente vivesse a eternidade na sua presença e glória a Deus que por meio de Jesus Cristo a gente encontra salvação, a gente encontra a redenção e o propósito de podermos viver na sua presença é restabelecido através de Cristo, né? Isso é maravilhoso. Amém, amém. É isso aí, pessoal. Então, hoje nós vamos entender a questão do luto. Afinal de contas, se a morte é uma realidade da vida terrena, nós precisamos lidar com o luto. E para isso nós vamos estudar Marcos, capítulo 5. E só de uma forma introdutória, algumas coisas que precisam ser ditas sobre o Evangelho de Marcos. Primeiro, é um evangelho, logo não é uma biografia da vida de Jesus. Vai contar algumas histórias que têm o propósito de transmitir uma mensagem. Então, o evangelho é uma mensagem sendo pregada através de histórias, de narrativas que estão sendo trazidas e através de discursos de Jesus. Então, isso precisa ficar bem evidente.
qual que é a grande história que Marcos quer contar no seu evangelho? Capítulo 1, versículo 15 de Marcos é como se fosse um resumo dessa história. O tempo está cumprido e o reino é chegado. Arrependei-vos e crede no evangelho. A mensagem do evangelho de Marcos é uma mensagem de arrependimento e de fé na boa notícia de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez carne e habitou entre nós. Tanto é que o Evangelho de Marcos começa colocando a autenticidade de Jesus como sendo o Filho de Deus. O Evangelho de Marcos ele inicia corroborando que o Filho de Deus morreu numa cruz e já traz a autoridade dele de maneira muito clara como Messias e como Salvador. E as narrativas que estão no decorrer do Evangelho de Marcos têm esse propósito de apresentá-lo como o Filho de Deus, o propósito de apresentá-lo como aquele que morreu numa cruz para promover salvação. E essa salvação ela é muito prática e real na vida presente. Ela é muito próxima das pessoas. Marcos é um evangelho que acontece no dia a dia, nas casas, a experiência daqueles que estavam andando com o Messias, trazendo, consequentemente, a mensagem de Jesus para essas pessoas. É por isso que você tem no evangelho como um todo a descrição clara de lugares, de pessoas, fazendo com que os leitores desse evangelho pudessem, então, perceber a ação de Jesus, o Salvador, que se aproxima das pessoas. Então, de maneira panorâmica, geral, você olha para o Evangelho de Marcos como sendo essa mensagem clara sobre quem Jesus é e o poder que ele exerce sobre todas as coisas, sejam eles demônios, sejam doenças ou até mesmo seja a morte. Então, essa soberania de Jesus é exaltada no Evangelho de Marcos através de relatos de experiências que ele experimentou. Algo a acrescentar nisso? Não, é muito legal, né? Eu, particularmente, eu curto muito o Evangelho de Marcos. Para mim, foi o evangelho que sempre me chamou mais atenção. Ele é um pouquinho mais curto. Foi o primeiro que eu li quando eu me converti. E é muito legal ver esse padrão, né? Dentro do evangelho, onde Jesus ele se conecta com as pessoas, sempre Jesus atravessando de um lado para o outro, atendendo necessidades, realizando demandas, e é muito interessante a gente ver o ministério de Jesus nessa atividade intensa, assim, né? Que o Evangelho acaba nos trazendo. É isso mesmo. Então vamos lá, gente, vamos começar a ler o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 22. Mas peraí, eu falei para vocês que hoje o estudo bíblico ia ser diferente, né? Um estudo bíblico como você nunca viu. E eu recebi uma intimada sexta-feira, semana passada, de uma querida irmã gaúcha dizendo, tem que comemorar aí, tem que falar alguma coisa de estudo bíblico, chimarrão, gaúcho, não sei o que lá. Eu achei um gaúcho bom para vir aí. Chega mais, Alexandre, chega aí, por favor. Um gaúcho que veio trazer chimarrão aqui, direto no estúdio da Onda Dura. Olha aí, maravilha. Pode chegar aqui, Alexandre. Diz oi, pessoal aí. Boa tarde, pessoal. Conta aí pro pessoal, o que aconteceu sexta-feira? O que era sexta-feira? É a comemoração da Revolução Farroupilha, conhecida como a Guerra dos Farrapos do Rio Grande do Sul. Então é um marco para a cultura gaúcha. Maravilha, olha só, coisa boa, hein? Obrigado, Alexandre. Alexandre veio trazer um chimarrão para mim. Olha aí. Aprendam com o Alexandre. Quando o pastor pede chimarrão, entreguem. Um chimarrãozinho, eu falei, um estudo bíblico como você nunca participou antes. Hoje o estudo bíblico vai ter água no nosso copinho da Onda Dura, mas vai ter chimarrão também. Olha. Quer uma cuia depois, Gabi? Depois eu aceito uma cuia. Maravilha, depois ele quer uma cuia também. Bom, vamos lá, vamos ler o versículo então. Já que hoje está tudo diferente, vou usar também uma caneta cor-de-rosa da Onda Dura. Maravilha.
Gente, vamos lá, vamos ler o texto bíblico. Marcos 5, 22 diz assim: Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Ó, só lembrando, gente, sinagoga era um lugar onde os judeus eles se reuniam, um lugar onde eles compartilhavam a leitura do texto sagrado, certo? Então, era um ambiente onde eles se dedicavam a compartilhar o conhecimento sobre Deus, sobre o Deus de Israel, sobre o Deus dos judeus. E esse homem, Jairo, era um dos líderes da sinagoga, ou seja, alguém que tinha uma proeminência, alguém que tinha a responsabilidade de ensinar de uma forma diferenciada. Então, Jairo era uma pessoa muito respeitada dentre os judeus. Era uma pessoa que tinha um reconhecimento, porque aquele que ensinava a lei, aquele que liderava a sinagoga, aquele que tinha essa função, essa responsabilidade, ele era muito respeitado. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Quero que você preste muita atenção nisso, porque Marcos ele é detalhista, né? Ele começa dizendo que Jairo prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes. Sabe o que isso significa? Que esse homem, ele reconheceu a autoridade de Jesus, o poder de Jesus. Quando alguém que tinha essa condição e esse conhecimento como ele tinha, na condição de líder da sinagoga local, ele se prostra, é um sinal de que ele está reconhecendo o poder ou autoridade dessa pessoa. E mais, suplicar várias vezes é uma questão muito importante, principalmente para um judeu conhecedor da lei, conhecedor do Deus de Israel. Quando ele suplica a alguém dessa forma, ele está reconhecendo que essa pessoa é enviada de Deus e que de alguma forma pode ajudá-la. E aqui entra o dilema de Jairo. A minha filhinha está morrendo. A morte que nós estamos falando aqui se tornou um grande desafio para ele, um grande problema, e diante da possibilidade da morte, o que acontece? Jairo fica desesperado. Aqui nós temos uma das primeiras referências sobre esse assunto: a morte causa desespero. Gabi, você na tua experiência pastoral, você já experimentou tratar com pessoas que estavam desesperadas diante da morte porque perderam algum familiar ou algo nesse sentido? Sim, e é extremamente angustiador, né? Até para o pastor, assim, né? Poder acompanhar situações como essa, assim, porque definitivamente a gente sente a dor das pessoas junto, né? E é muito delicado lidar com esse sentimento, essa impotência, essa incapacidade diante da morte, porque a morte, ela tem essa tendência, né? De nos fazer sentir impotentes, incapazes de realizar não há nada que possa fazer, né? É assim que você se sente diante da morte, né? E é exatamente isso que ele está sentindo aqui, né? Jairo, ele se sente impotente diante da morte e ele recorre a Cristo como a sua esperança, né, de ter a sua filha curada, porque basicamente o sentimento de Jairo é da iminência da morte. A filha nem havia morrido ainda, né? E ele já estava desesperado. Então, realmente é muito difícil lidar com esse tipo de sentimento, com esse tipo de situação, assim, porque a gente acaba se colocando no lugar das pessoas e sabe o quanto é dolorido, né? Sim, com certeza. Então, a primeira coisa que tem que ficar muito clara aqui é que a possibilidade da morte causa desespero. É por isso que muitas pessoas, elas agem de forma tão assustadora, né? Ficam tão desesperadas, né? Porque a morte é um fim, uma distância, é algo que a pessoa vê como sendo uma interrupção danosa. Ok? Primeira coisa que precisa ficar evidente
no texto. Seguindo aqui, aliás, Gabi, se quiser, a tua cuia chegou aí, ó. Delivery. Entrega Obrigado. na tua cuia aí o teu chimarrão. Vamos lá, vamos seguir o texto. O pedido ainda do Jairo, né? Algo bem importante que ele pediu aqui. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Aqui entra uma esperança que Jairo expressou. A esperança de que Jesus pode vencer a doença. Jesus pode vencer a morte. É interessante a gente colocar isso aqui, porque é um princípio norteador dentro das nossas convicções. A morte se tornou um inimigo para o ser humano. Um inimigo que o dinheiro não vence. Um inimigo que o poder não vence. A fama não vence. Você pode olhar qualquer rico, bilionário, quem for, a morte alcança essa pessoa. E pode alcançar de uma maneira inusitada, né? Os bilionários lá que estavam num submarino e que acabaram morrendo quando ele foi comprimido lá, enfim. Nem sei direito o que aconteceu naquele submarino, né? Mas morreram, bilionários. Né? Eles compraram essa viagem ali e a morte alcançou eles. A morte alcança pessoas que estão num voo, num avião, num carro, andando de bicicleta, deitado na sua casa, dormindo. Alcança a qualquer pessoa. Chega um momento em que é o tempo da partida, o tempo da morte e acabou-se a vida daquela pessoa, ela se extingue. Agora, a expectativa de Jairo é: você pode curar a minha filha. Jesus tem poder para vencer a causa da morte. Isso é muito importante ser mencionado. E o versículo 24 continua dizendo: Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Aqui, Marcos vai fazer uma pausa para contar uma outra história que também evidencia o poder de Jesus. Versículo 26. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Aqui eu quero só fazer um parêntese para citar essa história. Afinal de contas, a nossa ênfase no estudo hoje está na história de Jairo e da sua filha. Mas, no meio da história de Jairo e sua filha, você percebe que Marcos ele conta a história de uma mulher que sofria há 12 anos com um fluxo de sangue e, consequentemente, ela era muito rejeitada, consequentemente, ela era desprezada, ela não tinha vínculos ou relacionamentos. Afinal de contas, uma mulher que sangrava, ela era considerada impura. O período da menstruação da mulher fazia com que ela fosse considerada impura. Se ela estava há 12 anos tendo esse sangramento, então, durante todo esse período, ela estava sendo deixada de lado, colocada de lado, vivia à margem da sociedade exatamente porque era considerada impura. E a consequência para ela é que ela perdia não só a saúde, não só os relacionamentos,
mas ela perdia os seus bens, ela estava gastando tudo que tinha para melhorar, mas a história diz que ela só piorava. A realidade dela é que ela estava indo de mal a pior. Diante disso, ela ouviu falar de Jesus, e quando Jesus então chegou perto dela, passando no meio da multidão, ela foi e tocou no seu manto com uma convicção: se eu apenas tocar nele, eu serei curada. Era uma convicção, uma fé que ela carregava em si. A convicção que fez Jairo se dobrar diante de Jesus fez essa mulher chegar e tocar no seu manto. Interessante que Jairo ir até Jesus e pedir um milagre para sua filha não fez com que automaticamente ela fosse curada. Porém, a mulher do fluxo, só de chegar perto de Jesus, ela já foi curada. Só de tocar, aliás, em Jesus, ela já foi curada. E outra coisa também interessante, a mulher é só chamada de mulher. Jairo é reconhecido pelo nome. E aqui você vê, né, até essa disparidade entre as histórias, né, como é possível perceber uma relação diferente e como o decorrer da experiência mostra um Jesus que está indo em direção a salvar, restaurar uma menina, mas que ao mesmo tempo salva e restaura a história de uma mulher. Isso é interessante, né? Porque, como eu estava dizendo antes, né? Nítido no ministério de Jesus a gente vê ele indo de um lado para o outro, de uma cidade a outra e realizando milagres e tudo mais. E juntamente, né, a esse ministério que naturalmente exigia de Jesus essa movimentação, sempre acompanhava com ele uma multidão, né? E essa multidão sempre comprimia Jesus, esperando que ele realizasse milagres, que ele fizesse maravilhas, sempre tinha uma expectativa, né? E é muito interessante Jesus se movendo em direção a essa mulher, né? Porque ele se move em direção a uma necessidade individual, diante de uma fé genuína, né? Diante de uma absoluta convicção de que Jesus pudesse curar ela e realizar esse milagre, né? E de fato isso acontece, e mais do que realizar esse milagre, Jesus, ele questiona, né? Quem foi que realizou esse milagre? Quem que tirou de mim poder? Quem que, né, foi curado aqui? Porque vamos trazer à tona, né? Vamos levantar aqui, puxar o CPF, saber quem que é essa pessoa que está fazendo com que poder saia de mim. E isso não é por acaso, é justamente para devolver dignidade a essa mulher, né, que até então não era conhecida, mas que Jesus ali está restaurando a dignidade, inclusive chamando ela de filha, né? Restaurando diante dela essa dignidade para que ela possa, inclusive, se relacionar com as outras pessoas, né? Para que as pessoas possam saber que ela foi curada, que algo aconteceu na vida dela que transformou a vida dela, né? Exatamente. Então, você vê na situação do sofrimento, da espera, a realidade da dor que o ser humano enfrenta diante da morte e principalmente da expectativa por esse milagre. E um detalhe, quando Jesus disse para ela, a sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou, é porque ele operou esse milagre na vida da mulher e promoveu a redenção da história dela. É isso que Jesus ele promove. Quando ele entra na vida de alguém, ele traz essa redenção e essa transformação. Mas a história continua falando de Jairo. Vamos lá, versículo 35, olha o que diz. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Aqui você tem mais uma vez a demonstração de que a morte causa desespero, choro, lamentação. Eram muitas pessoas que estavam completamente tristes pela morte da menina. A notícia chegou até Jesus
E diante disso, as palavras de Jesus não tenha medo, apenas creia. Entenda que a mensagem que Jesus proclama, e lembre, Evangelho de Marcos, ou seja, uma mensagem está sendo transmitida. Não é um contar uma história por contar, é o contar uma história para transmitir uma mensagem. E qual é a primeira mensagem que Jesus ele transmite através dessas palavras relacionadas a alguém que estava morta? Não tenha medo, apenas creia. Ou seja, diante da morte, Jesus ele transmite uma mensagem de esperança. Ah, mas a morte não é a condenação, a consequência pelo pecado? Sim, mas a mensagem de esperança que Jesus está trazendo sobrepuja, é colocada acima da mensagem de condenação como consequência pelo pecado. Já vou colocar mais aqui no quadro essa informação. Mas é importante que se diga, ele foi em direção a essa família, aquilo que estava acontecendo. E então, versículo 39, olha o que diz. Desculpem, 38. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou, por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem. Levou o pai, a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe, Talita cumi, que quer dizer, menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar. Todos ficaram muito admirados. Interessante, né? A menina de 12 anos e a mulher que sofria 12 anos, ambas foram curadas, né? Sabe o que isso significa? Calma, não vou dizer que é alguma coisa. Não, o número 12 não tem uma superstição aqui, tá? Mas é interessante que Marcos, ele usa essa informação e você olha no contexto e diz, é o mesmo tempo de vida e o tempo de sofrimento daquela mulher. Jesus tem poder sobre a história de todos. Uma mulher mais velha, uma menina, alguém que está sofrendo há 12 anos, alguém que acabou de morrer, ficar doente e morrer. Enfim, Jesus tem poder sobre a vida, ele é poderoso de forma geral. Inclusive, ele questiona as pessoas. Por que todo esse tumulto e choro? Jesus, ele, diante da morte, ele gera uma reflexão, uma análise das pessoas sobre aquilo que estava acontecendo. Acaba que a morte se torna um lugar de reflexão, de análise, de pensamento. Então, diante da morte, a pessoa está enfrentando um momento de crise, de dilema, de dor. Uma criança morrendo causa muita consternação e essas pessoas, então, são levadas à reflexão. Inclusive, o ambiente de velório, algo nesse sentido, é um ambiente onde você pode refletir muito sobre a vida, né? E é interessante essa passagem, assim, né? Porque Jesus, ele desafia a lógica, né? Nesse momento, né? Todo mundo estava esperançoso pela cura. Jesus aparentemente se atrasa, né? Até leva a gente a questionar, né? Como que a gente reage quando aparentemente as coisas que a gente pede para o Senhor e que para nós parecem ser tão importantes, né? Não são respondidas no tempo que a gente deseja, né? Mas Jesus, ele desafia a lógica, a menina morre e aquilo que parecia algo simplesmente urgente, meio que se finda, como se ela morreu. Agora não tem mais o que fazer, né? Mas Jesus, ele desafia a morte e diz, apenas creia, a menina está dormindo, fique tranquila, fique tranquilos, está tudo certo, né? E isso gera uma consternação em todo aquele sentimento, né, das pessoas que estão ali ao redor, né? Começam a debochar meio que
Quem tu pensa que é? Tá pensando que é quem para ressuscitar a menina aqui, né? E porque, de fato, Jesus está desafiando a lógica ali e as pessoas não creram naquilo que ele estava dizendo que realizaria, né? Então é interessante essa passagem. Sim, com certeza. E também dentro dessa reflexão, pensarmos nisso. Eu já mencionei anteriormente, mas só para relembrar, Jesus proclama uma mensagem de esperança e a morte causa reflexão. Aquela pergunta que parece despretensiosa, mas que é muito importante, né? Por que todo esse tumulto e choro? Jesus, ele não está rindo do óbvio, não está debochando do sofrimento, ele está causando uma reflexão naquelas pessoas. Aliás, as pessoas riem da convicção de Jesus. As pessoas riem da atitude dele diante da morte. E ele fez o quê? Levou o pai da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada e, segurando-a pela mão, Jesus determina que ela volte à vida. Menina, levante-se. E ela de imediato começou a andar. Todos ficaram admirados. Jesus, inclusive, mandou ninguém comentar sobre isso, porque ele não estava ainda no tempo de espalhar essa notícia. Mas o que ficou evidente aqui nessa história, assim como na ressurreição de Lázaro, é que Jesus tem o poder sobre a morte. Jesus é poderoso para deter a morte. Jesus é aquele que vence a morte. E essa é a mensagem que o texto ele vai ensinar. Jesus sendo apresentado como vitorioso sobre a morte é o maior consolo que nós podemos ter. Porque se alguém morre na sua família, entenda sobre todas as coisas, Jesus, que tem poder sobre a morte, ele é poderoso para ressuscitar essa pessoa no último dia. Essa é a grande mensagem de consolo e esperança cristã. Quando você lê 1 Tessalonicenses, por exemplo, você vai ver exatamente essa mensagem. Paulo diz aos irmãos: consolem aqueles que estão sofrendo por causa daqueles que dormem, ou seja, é um eufemismo, tá? Dormem não é porque estão dormindo, é porque eles morreram, mas é uma palavra mais suave para falar da morte. Então, diante daqueles que morreram, Paulo diz: confortem os outros com essa palavra, um dia eles irão ressuscitar. Assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos, nós também vamos viver essa ressurreição. E essa é a mensagem de esperança cristã. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 54, ele vai dizer: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ou seja, cadê o seu poder, morte? Você foi vencida. A morte foi vencida por quem? Por Cristo, quando ele ressuscitou. E o que nós temos então, evidentemente, na Bíblia, de forma muito clara na Bíblia, é a vitória que Jesus tem sobre a morte. Antes mesmo da sua morte e ressurreição terrena, ele já evidencia isso nesse milagre, sendo o próprio Deus encarnado, mas depois da sua morte e ressurreição, isso fica evidente com o seu poder sobre o pecado e, consequentemente, promovendo a redenção do corpo, que é a redenção eterna. Maravilhoso. Romanos 8 também, né? É um texto maravilhoso, né? Porque vai dizer exatamente isso, né? Quem nos separará do amor de Cristo, né? Não há nada que pode nos separar do amor de Cristo, né? E o fato de que nem a morte, ela tem poder sobre Cristo, né? Mas, na verdade, Cristo é aquele que é o Senhor sobre a vida e a morte. Isso nos dá uma esperança de que nele nós podemos ser abraçados, guardados em meio a esse dilema, né, que nós enfrentamos na vida, né, a esse inimigo final que todos nós somos alcançados em algum momento, em algum aspecto da nossa vida, todos nós enfrentaremos a morte, mas o fato de que estamos guardados em Cristo é uma segurança eterna para nós, né? Amém. E essa é a esperança cristã, né? Como que nós vamos suportar o luto? Como que nós vamos suportar o sofrimento?
confiando em Jesus, que é aquele que venceu a morte. Ele é o Senhor sobre a morte. Mesmo sobre a tua vida, diante de um cenário de sofrimento, você que enfrenta alguma doença, que pode em algum momento breve passar por essa situação da morte, nenhum de nós quer passar por isso. Principalmente ficar sofrendo e morrer, nenhum de nós quer experimentar essa realidade. Mas nós temos uma esperança que está em Cristo Jesus e fundamentados nessa esperança nós precisamos confiar, crer, não ter medo, como o próprio Jesus disse, né? Não tenha medo, apenas creia, apenas confie. E é isso que nós precisamos tomar para as nossas vidas. Inclusive lá em Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 4, você vai ver ele declarando como será o novo céu e a nova terra. E uma das coisas que ali é dito é que não haverá mais choro, não haverá mais morte. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima e a morte não poderá entrar no reino celestial. A morte até pode trazer sofrimento e aflição para nós enquanto estamos nesta vida. Porém, depois que formos ressuscitados, a morte não poderá mais nos tocar. A morte, ela será plenamente vencida no retorno triunfal de Cristo Jesus. E, consequentemente, nós que fazemos parte do seu povo, poderemos celebrá-lo e exaltá-lo para todo sempre. Por isso, o consolo, o conforto diante do luto é olharmos para Jesus, nos apegarmos a Ele, à promessa que Ele fez, a certeza de que nele seremos redimidos, restaurados e viveremos uma nova vida para a glória dele. Amém? Amém. Diante disso fica um desafio, né? Pregue o evangelho para todas as pessoas, para os seus familiares, para as pessoas que você ama. Se você deseja que essa pessoa, diante da morte, ela viva pela esperança em Cristo Jesus, pregue o evangelho. Essa é uma realidade. Se nós realmente amamos alguém, precisamos falar de Cristo para essa pessoa. Afinal de contas, é Ele quem promove a salvação, é Ele quem pode redimir o homem. Bom demais, né? Bom demais. Glória a Deus. Essa reflexão é bem importante sobre a morte. Aliás, bom demais também o chimarrão. A cuia parou aqui no querido Gabi, né? Tá bom, faz parte. Agora vou tomar uma outra cuia aqui. Obrigado, Alexandre, por ter trazido. Um abraço também para a Andressa, que mandou mensagem dizendo: pastor, você tem que tomar um chimarrão no estudo bíblico. Tá aí, ó, Andressa, chimarrão. Não só eu, até o Gabi tomou um chimarrão, viu só? Coisa boa. Então, maravilha, né? Foi um dia muito bom aí, celebrando nossos irmãos e amigos gaúchos. Que Deus abençoe muito vocês. Isso aí. Gente, semana que vem a gente volta, tem mais estudo bíblico, mais um tema especial e nós esperamos vocês. Valeu, Gabi. Obrigado. Valeu, gente. Deus abençoe. Até semana que vem. Curte, compartilha e tamo junto.